Gravando. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aí aos nossos alunos que estão nos escutando. Mais uma vez aqui, a oportunidade de estar contribuindo para a formação aí de outras pessoas. Boa E tarde. fica à vontade aí para se apresentar mais uma vez. Tá, joia, deixa comigo. É sempre uma satisfação aí, né? Tá junto, falando com você sobre o que a gente gosta, o que a gente estuda, o que a gente trabalha, né? No dia a dia Isso aí. e o que a gente aprende também o tempo inteiro. Boa tarde a todos. Hoje eu vou trazer um pouquinho da contribuição que eu tenho sobre o futebol, o tema futebol. O futebol foi parte da minha vida, né, de prática até os 17 anos, até o juvenil, futebol de campo e obviamente futsal e futebol society recreativo, né? Então eu vou falar sobre a ciência do futebol, tendo como base o futebol de campo, mas nós vamos também sempre desenvolver o raciocínio aí em relação a essas outras variações da modalidade, que é o futsal, que também é muito praticado no Brasil, e o futebol society, não é mesmo? Algumas cidades se pratica inclusive até mais o futsal e o futebol society, outras cidades ainda têm o futebol de campo, seja ele de base, amador e profissional, ainda muito praticado. Então, de uma maneira geral, nós vamos ter ele como base e vamos desenvolver o raciocínio para essas outras variações, né? Bacana. Essa bolinha encanta o mundo, né? Encanta o mundo. Nós temos aí a FIFA, que é a entidade máxima do futebol, que tem mais países associados do que a própria ONU, né? Mais de 200. Você vê a força do futebol, né? A força do futebol no mundo. Então, não é uma coisa de se menosprezar, não é mesmo? Tá me ouvindo aí? Acho que travou. Travou. Você estava falando que a FIFA tem mais Isso, a FIFA tem associados mais. do que a Isso, ONU. exatamente. Tamanha é a popularidade, né? E a força, o poder político, econômico, social que esse fenômeno futebol aí causa no mundo, né? Então a gente consegue ter por isso que a gente consegue ter esse furor, seja econômico, seja popular. É realmente uma modalidade que é muito estudada, né? Uma modalidade muito estudada pela ciência do futebol, principalmente dos anos 90 para cá. E tem muito conhecimento já produzido em relação ao próprio jogo, preparação física, a cultura, os números também da indústria e marketing, né? Que é o que interessa também muito o universo dos negócios. E Tem jogador que ganha. Opa, travou. Travou. Tem jogador que ganha uma bolada, né? Opa, travou de novo. Tem jogador que ganha, você ia falar, uma bolada, né? Mais com marketing do que com salário. Sem dúvida, sem dúvida. Então é o seguinte, deixa eu compartilhar a apresentação aqui que eu preparei para nós. Tá vendo legal aí? Sim. Então, como não poderia deixar de puxar a sardinha aí pro meu time, Galão da Massa, né? Que fez uma campanha brilhante aí em 2013, foi o ano da conquista da Libertadores, em que houve uma sinergia muito grande entre a torcida, o clube, os jogadores, a imprensa, enfim, tudo confluiu e o resultado não poderia ter sido outro senão o título, né? Então eu queria começar dizendo que o futebol, além dos fatores aí intrínsecos do campo de jogo, existem também os fatores extrínsecos ao campo de jogo que também interferem
também interfere na dinâmica do jogo, no comportamento dos atletas. E como a gente está falando aí de lesões no futebol, biomecânica, isso tudo está no mesmo pacote, cara. Dizer que o jogo de futebol, assim como o jogo esportivo de uma maneira geral, ele tem um grau alto de imprevisibilidade, né? Então, às vezes a gente treina um certo padrão motor, um gesto técnico, uma ação coordenada tática, mas o jogo se apresenta ali de uma maneira que o jogador ele é induzido a se adaptar e utilizar às vezes um gesto técnico que ele quase não treina, porque a situação exige, né? Foi o que aconteceu no momento que o Vitor pegou esse pênalti aqui, que eu vou deixar para vocês assistirem. O jogo está empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu o Vitor! 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 É gol! É gol! É gol do Galo! Vitor! 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 É gol do Galo! Vitor! Vitor! Vitor faz o gol da classificação! Vai terminar o jogo! Vitor! A imagem fala por si, né? Certamente foi uma ação. Certamente foi uma ação que ele não treina no dia a dia, né? Ele teve uma resposta motor ali adaptada e é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? A gente já falou na aula passada em relação ao jogo, né? O jogo de tênis e a importância das capacidades perceptivas e cognitivas, né, em relação às ações motoras que os jogadores escolhem, aos gestos técnicos, né, às adaptações coordenativas que eles têm que fazer, que está tudo em relação ao que acontece no jogo e ao regulamento do jogo. Com o futebol não vai ser diferente, tá? O futebol é um jogo esportivo coletivo e cada jogo esportivo coletivo tem sua característica, mas esse do futebol a gente pode dizer que é um confronto entre dois oponentes, né, dois times, e o comportamento é condicionado aí pelas regras do jogo. Então, além de saber muito bem as regras do jogo, os dois times disputam aí objetivos comuns, né, dentro do mesmo espaço de jogo, ou seja, é um esporte de invasão, né? Um jogo de invasão. Então, no mesmo tempo e no mesmo espaço, as duas equipes tentam gerir o jogo em proveito próprio, né? Como? Através de ações de ataque, de defesa, né? O que vai ser explicitado aí, ora em relações de oposição, né? Um time contra o outro, um jogador contra o jogador do time adversário, ora em relação entre o mesmo time se cooperando, né? É o jogador da linha de defesa que precisa cooperar com o do meio de campo, que tem que cooperar com o do ataque, né? Que tem que ter uma ideia tanto individual de jogo quanto coletiva, né? O jogo da defesa, o jogo da lateral, o jogo do meio campo. Isso tudo vai ganhando uma lógica que é treinada, obviamente, quando se tem um treinador competente, né, e jogadores maduros, taticamente falando. Muitas ações são treinadas, porém, muitas ações ocorrem por respostas mesmo, como se fossem automáticas às situações
do jogo que aparecem aos jogadores e às equipes. Então, quanto maior é o nível de conhecimento tático e do jogo do jogador, maior é a capacidade ele tem de responder às situações que acontecem e colocar aí as técnicas, né, e as ações motoras em favor da resolução dessas situações. Então, muitas vezes, antigamente se treinava a técnica de maneira isolada da tática, né? Então, botavam os jogadores ali 2-2, 3-3, faz um passe assim, com a parte de dentro do pé, agora com a parte de fora, com o peito do pé, passe longo, passe curto, em situações totalmente desvinculadas das situações reais de jogo. Então você treinava um padrão motor, um gesto, de uma maneira, num contexto muito previsível, né? E na hora do jogo, toda a imprevisibilidade estava presente, né? E as soluções motoras que os jogadores treinaram serviam apenas nas situações de bola parada, quando eles poderiam ajeitar o corpo, ter todo o tempo do mundo, né? O jogo está parado, entre aspas, então ele não tem muita complexidade para tomar decisões. Então tudo isso foi evoluindo para uma visão em que a técnica está mais a serviço da tática do que o contrário, tá? Então a tática começou a ganhar muita força, tá? Muita força. E qual que é a relação disso com a carga física? Qual que é a relação disso com o desgaste estrutural dos tecidos, risco de lesão, né? As lesões que realmente acontecem, que de fato acontecem nas temporadas, o que isso tem a ver, como que o preparador, o fisioterapeuta podem trabalhar tanto no sentido da prevenção, diminuição do risco, quanto no sentido também do aumento da capacidade do jogador responder ao jogo, né, da performance. A gente costuma dividir numa ponta performance, na outra ponta prevenção e saúde, mas a gente sabe que está tudo dentro de um contínuo, né? A gente fica transitando para lá e para cá, uma coisa influencia a outra. Então, dizer que o futebol, diferentemente do tênis que a gente avaliou na aula passada, é um esporte coletivo, né? No caso do futebol de campo, são 22 jogadores dentro de um campo. Se for no futsal, são 10. No futebol society, às vezes 12, 14. Então, quanto maior o número de jogadores, mais fatores envolvidos para o jogador perceber, analisar, interpretar e tomar decisões, né? E no caso dos campos, do tamanho do jogo, da dimensão dos campos, a gente pode ver que o campo tradicional ele é pelo menos 2 vezes maior do que uma quadra de futsal, tá? Sendo que ele pode chegar a 3 vezes maior. Então, o espaço de jogo do futsal é um espaço de jogo com uma metragem menor, né, na sua relação pelo número de atletas. Isso também coloca alguns constrangimentos para a performance do jogador. Quanto menor o espaço, nós vamos ver isso aí mais para frente, quanto menor o espaço, maior a complexidade, menor o tempo, né? Menor o tempo que ele tem para tomar decisões, mas quanto maior o número de jogadores, maior o número de ações possíveis que a partida pode desenrolar, e por isso aumenta o número da complexidade, né? Aumenta a complexidade das tomadas de decisões, do processo de tomada de decisão. Então, o futebol é uma modalidade aberta, imprevisível, tá? Então, a capacidade perceptiva e cognitiva do jogador, seja ele de base, amador ou profissional, ela é fundamental para guiar as escolhas motoras, as escolhas técnicas, né, e as escolhas táticas.
Então, isso tem que ficar muito claro, não dá para avaliar um separado do outro, beleza? Mais para frente nós vamos entrar também, nós vamos estar sempre falando qual que é a relação disso com a performance e com as lesões, tá? Uma estatística aqui, ó, de 1996, esse estudo do Barbante. Considerando os 90 minutos, vamos olhar aqui na coluna da esquerda. A coluna da esquerda é o perfil motor dos jogadores, o que eles fazem em termos de deslocamento em campo. Então, ele vai de andando até a velocidade máxima, em várias direções, para frente, para trás, para os lados, com a bola, sem a bola. Então, a primeira ali, ação motora de andar, vamos agora prestar atenção no que está de vermelho. Olha só, o atacante é o que mais anda em campo, 3.500 metros. O trote é mais realizado pelo meio-campista, 6.000 metros trotando. A velocidade máxima, quem percorre mais é o lateral, tá? Mesmo porque ele tem uma faixa maior de campo para percorrer, né? Em velocidade submáxima também o meio-campista. O andar para trás, o zagueiro, né? Ele não pode virar de costas para a bola, então ele desloca muito para trás. Interessante, né? Tudo tem uma lógica, é óbvio. Então esses estudos de estatísticos da distância percorrida, velocidade, nós vamos explorar isso aqui. Tudo tem uma lógica que você acaba conhecendo o jogo, faz tudo muito sentido. E olha o total de distância percorrida pelas diferentes posições, né? De 10 km a 13 km, quase. É óbvio que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. 1976 percorria-se em torno de 8.500. 94, 10.000 metros. Então, o estudo de 2007 ali já pegou 12 a 14.000 metros. Então, houve uma evolução física no jogo, né? Com o quê? Com o advento da própria ciência do esporte. A demanda, né, foi aumentando. Exatamente. E a demanda do jogo, a demanda do negócio futebol foi aumentando e a preparação física foi se desenvolvendo, né? E o potencial físico dos atletas aumentou demais. Então a seleção ela começou a ser muito física, o que antes era técnico e tática. A seleção dos atletas começou a ter uma grande influência da aptidão física, da preparação física, desde as idades mais infantis e juvenis, tá? Então tem que ter isso em mente, que a distância total percorrida do jogo aumentou, tá? Então aqui é um gráfico que mostra com barrinhas aí o tanto que se percorre, né? O tempo em minutos que se percorre parado, trotando, andando em baixa velocidade. Então se gasta mais tempo andando, parado, correndo em baixa velocidade do que se gasta correndo em velocidade moderada, alta e no tiro, né, que é o sprint. Então isso é outra informação importante da gente ter em mente. Gasta-se mais tempo em baixa velocidade do que em alta. E em relação aos tempos de jogos também é visível. Primeiro tempo de jogo percorre-se uma distância maior. Os jogadores estão mais descansados, né? Mais hidratados, tem uma reserva de energia inicial, um estoque, né? No músculo, no fígado. A gente fala de estoque de glicogênio, né? Nós vamos falar um pouco mais disso na fisiologia. Um estoque maior, então ele gasta mais mesmo, ele percorre maior distância, tá? Agora, óbvio que nós estamos falando aqui do futebol de campo, esses estudos, a maioria do futebol de campo. Traduzindo para o futsal e para o futebol society, é óbvio que essas distâncias não serão desse tamanho. Então, se a gente tem uma dimensão de campo aí 2 a 3 vezes maior,
no futebol de campo, você pode pensar na mesma proporção, 2 a 3 vezes menor para essas outras realidades, tá? Então, antes, o perfil do atleta era o quê? De um baixo limiar anaeróbico, que é aquela capacidade que difere, o limiar que difere o metabolismo aeróbico do anaeróbico, tá? Esse atleta, ele fazia uma preparação física muito focada no treino aeróbico, leve a moderado, corridas de longa distância. Eu me lembro de ver times de futebol aqui em Belo Horizonte, década de 80, correr na Avenida Raja Gabaglia, fazer treinos ali de uma ponta a outra, vai e volta. Então, treinos de baixa intensidade, porque o jogo oferece, longa duração. Então, eles tinham adaptações de corredores de meio fundo, né? De corredores de 10 km, 15, 20 km, de meio maratonistas. E desenvolviam fibras do tipo 1, fibras lentas, né? Que exercem uma ação, uma contração muscular mais fraca do que as fibras rápidas. Hoje em dia, mudou o perfil do atleta, né? O limiar anaeróbico dele foi para cima, aumentou. Ou seja, ele consegue tolerar uma intensidade de esforço maior durante mais tempo, tá? Com isso, ele mantém uma média de frequência cardíaca mais alta e utiliza mais as fibras de contração rápida, do tipo 2A, que são aquelas intermediárias entre as oxidativas e as muito potentes. Então, o perfil do futebol mudou e a preparação física tem um grande papel nisso aí, né? Um grande papel. Ficou um jogo muito mais corrido, né? Um jogo mais físico que se fala, com mais confrontos, com mais contatos, um jogo mais pegado, né? Os jogadores participam mais das ações ofensivas e defensivas, né? É como se fosse a ideia do jogo do futsal. O futsal se mistura, ninguém guarda a posição, todo mundo indo e voltando, atacando e defendendo, em bloco, e é um perfil foi se aproximando muito do perfil do futsal, né? Então a gente pode ter como referência o futsal para entender como que foi chegando o perfil do jogador do futebol de campo. Obviamente as distâncias percorridas e a duração dos esforços no futebol de campo é maior, tá? Então vamos falar um pouquinho da fisiologia. Lembrando aí que performance é multifatorial, né? A gente abordou isso aí na aula de tênis. Vai depender das capacidades físicas, técnicas, o conhecimento tático e o conhecimento do jogo e as habilidades mentais, principalmente aí percepção e cognição. Em relação à hierarquia das capacidades físicas, para a preparação física no futebol, tudo vai estar sob o guarda-chuva da resistência. Se a gente observar esse diagrama, a gente pode desenvolver a resistência aeróbica, né, que era o modelo antigo do jogador de futebol, e a resistência anaeróbica, que é o modelo atual dos jogadores, um jogo mais potente. Embaixo desse guarda-chuva da resistência anaeróbia, a gente vai ter aquelas que usam as formas mais imediatas de energias, que a gente chama de alática, que é aí para a esquerda no diagrama. E a forma lática, que a gente utiliza o glicogênio como substrato principal, ela vai ser a mais recorrente, né, e utilizada para o atleta, e é o objetivo do treinamento de resistência de força e resistência de velocidade, porque são as ações decisivas do jogo. As ações decisivas são as que o jogador está em força ou está em velocidade. Ele passa muito tempo andando, trotando, parado, mas não são ações decisivas. As decisivas vão exigir força e potência, mudança de direção, e a resistência que vai fornecer, né, o tipo de resistência que a gente tem que trabalhar para fornecer energia para manter essas ações é a resistência anaeróbica, de maneira lática e
alática. Tá? Então, a atual preparação se concentra nisso aí. Isso vai ter implicações também na fase de reabilitação e na transição da reabilitação para a preparação. Porque se a gente pegar o contrário, né? Por que o atleta se lesiona? Se você for analisar aí o atleta de alto rendimento, ele tem contato com a preparação física e desenvolve todo esse espectro que a gente está falando aqui de capacidades. Mas o amador, que geralmente vai jogar sua pelada 1, 2 vezes por semana, fatalmente ele não trabalha esses componentes aqui, né? Força e potência de maneira satisfatória, velocidade, resistência de força e de velocidade, agilidade, habilidade de mudança de direção. Então, quando no jogo lá, na pelada ou na competição do seu clube, enfim, na escola, na universidade, é requerido a ele essas habilidades, é óbvio que vai sobrecarregar algumas estruturas musculares, ligamentares, articulares, porque ele não tem capacidade motora para responder à complexidade do jogo, né? Isso sem falar dos outros aspectos: hidratação, alimentação, sono, clima do jogo, tipo de calçado, gramado, ambiente motivacional ali da competição. Então, uma pancada de coisas trabalhando ao mesmo tempo, né? Aqui a gente está tentando resumir um pouco em algumas coisas que a gente consegue prever, né, que já tem na ciência, que já tem na literatura, mas são muitos fatores que estão envolvidos aí, que determinam a performance, mas também as lesões, tá? Não dá para o cara ficar sentado, né, 8 horas trabalhando e querer jogar um futebol no fim de semana com toda energia, né? Não vai dar certo. Alguma coisa vai ficar para trás. É batata, cara. É pedir para acontecer, uma hora, mais cedo ou mais tarde, né? Às vezes a gente fica adotando esse discurso fatalista também, né? Fica botando medo, vai machucar. Não, cara. A realidade é complexa. Exato. É uma demanda alta, né? É uma alta demanda, cara. É uma alta demanda. Se o atleta profissional que é bem servido de tudo isso, monitorado, tem muitos problemas, imagina o amador, né? Então, é o que muitas vezes fica faltando no processo de reabilitação, né? Não ficar focado única e exclusivamente na recuperação tecidual. Isso. Mas durante o processo de reabilitação, trazer essa complexidade para o ambiente clínico, né? Exato. Esse que é o desafio aí do fisioterapeuta atualmente, trazer essas mudanças de direções, de velocidade, de carga, de movimento, né, múltiplo, que o sujeito nem olha. Exato, multiplanar, ele pega a bola numa direção e devolve em outra. Isso. Tudo isso não tem que fazer parte do contexto, né, do fisioterapeuta. Trabalhar pensando no futebol mesmo, não tem como fazer uma reabilitação sem o cara chutar uma bola. Claro. Né? É óbvio, né? Trabalhar com a variável tempo, né? Como a gente viu aí, o tempo no futebol ele é decisivo para a escolha da ação motora, né? O objetivo da ação. Então não dá para descontextualizar, fica uma coisa muito fragmentada e a transferência para a prática fica muito longe, né? Sim. Agora, é óbvio que nem todos os profissionais conseguem um espaço adequado para realizar esse tipo de trabalho, materiais, né, a gestão do espaço, as questões administrativas. É óbvio que isso tudo tem que ser levado em consideração, mas é importante que a gente tenha um modelo, um ponto de partida para aproximar aí do que seja próximo do ideal, né, para que haja essa transferência para a realidade do jogador de futebol. Isso que a gente não está falando do goleiro, né? O goleiro também é um caso à parte. Talvez seja uma maior complexidade. Exatamente, né? À toa que ele treina em separado grande parte do tempo. Mas em relação à capacidade aeróbica, esse estudo aí
do Isloff, tem uma série de autores aí daquela parte mais norte da Europa, os nórdicos, né, Dinamarca, Noruega, Suécia, eles já estudam futebol há mais tempo do que a gente. Ele tem recursos laboratoriais fantásticos e tem acesso às equipes. Então esse foi um estudo de força e resistência lá na primeira divisão da Noruega. E em relação à capacidade aeróbica, como eu falei, de 98, mas eles já mediam aí uma distância total percorrida de 10 a 13 quilômetros, né? A maior parte dela é em baixa intensidade. Conseguiam os valores aí de VO2, que é o consumo máximo de oxigênio do jogador de elite, entre 55 e 65 ml. É alto, não é tão alto quanto um corredor profissional de elite, mas a nossa média, por exemplo, da população é de 35 a 45, 50, quem está bem ativo, tá? Então o jogo exige sim uma capacidade aeróbica importante, tem um alto consumo de oxigênio, né? Vai funcionar ali numa frequência cardíaca média de 80% a 90% da sua máxima. Então existe uma demanda grande no sistema de fornecimento de energia, sistema respiratório, sistema cardiovascular, né? Não é brincadeira, tá? E em relação à capacidade anaeróbica, o que eles detectaram é que existe muita alteração de velocidade, tá? Então a variação da velocidade, ela é uma constante e é fator decisivo da prática. E por isso que é tão importante que a preparação física e a reabilitação prestem bastante atenção nessas variáveis, força e aceleração, tá? Porque as ações decisivas acontecem com alteração de velocidade, né? Com sprint, são aqueles tiros, com saltos para disputa da bola, para cabeceio, né? E as mudanças de direções constantes, com e sem a bola, tá? Então o foco da preparação tem sido na ação muscular excêntrica, que está relacionada a essa nossa capacidade aí de acelerar, né, de mudar de direção, de frenagem, que são as ações mais intensas que acontecem no jogo. Então esse estudo recente aqui de 2014, desse inglês, ele analisou o futebol profissional da Inglaterra no time do Newcastle, que hoje é da primeira divisão. Ele fica na primeira, segunda, hoje ele está na primeira divisão. E ele tentou fazer uma validação do GPS, que é um instrumento hoje que está sendo muito utilizado para medir os esforços, os deslocamentos e tudo. Dentro do campo. Foi o primeiro estudo que fez uma validação desse GPS. Ele mostrou que na maior parte das velocidades que os jogadores percorrem é confiável, mas tem uma faixa de velocidade que é acima, de variação de velocidade, que é acima de 4 metros por segundo, ele não detecta muito bem, tá? Mas a maior parte são variações de velocidade de 1 a 2 metros por segundo. Então o GPS é confiável. E ele percebeu que 18% da distância total percorrida foram através de aceleração, cara, de mudança de velocidade, tá? Isso certamente veio evoluindo com o jogo de futebol. As ações mais dinâmicas, mais rápidas, mais intensas foram ganhando em número e em intensidade, tá? Só que com o avançar do jogo durante uma partida é óbvio que a intensidade dessas acelerações diminui. E é aí que começa a abrir uma janela de oportunidade maior para estresse em determinados tecidos, né? Lesões, a famosa fadiga se instalando, tá? Famosa fadiga se instalando. Então a estratégia deles tem sido muito no sentido de desenvolver força
e trabalhar essa capacidade de aceleração, e para isso usar o treinamento excêntrico para retardar esse surgimento da fadiga e o jogador conseguir realizar um maior número de ações potentes ao longo do jogo, independente se é profissional, amador, o que seja, porque são essas ações potentes que definem os jogos, tanto nas ações de ataque quanto nas de defesa, tá? Só pegando o gancho aí do movimento excêntrico, né? A gente tem o movimento de reabilitação dos isquiotibiais, o movimento nórdico, né? Que ele é considerado como o principal agente de prevenção dos isquiotibiais com alto fator, né? Sim. De prevenção a curto, médio prazo para lesões recidivas dos isquiotibiais. Tem em relação com isso que você está falando aí. Então, durante, né, os exercícios nórdicos, né, que são excêntricos para os isquiotibiais, tem diversos, né, desacelerando, e descendo até uma parte, isométrico, tem uma sequência, né, um protocolo bem interessante, encaixa nisso aí que você está falando. Exatamente. E não é à toa que são nórdicos, é porque essa turma já vem estudando isso há mais tempo, né? Eles estão bem avançados nesses estudos. E agora que você está falando aí, que eu estou fazendo um link, né? Por que o protocolo de exercício para os isquiotibiais chama exercícios nórdicos? Exatamente. É óbvio que hoje nós temos aqui também a ciência do futebol sendo estudada, inclusive em Viçosa. Eu vou trazer aqui uns artigos para a gente analisar. Viçosa é um grande polo de conhecimento de futebol, tá? Então vamos avançar aqui, ó. Então essa é a mensagem, treinamento excêntrico, tá? Em relação e de força, né? Vai ter relação com a performance nas atividades do jogo. Então esse outro estudo aqui que eu acabei de dizer é de Viçosa, tá? O núcleo de futebol lá tem um enfoque mais nas questões táticas do jogo, ok? Nas questões cognitivas. E diferentemente do tênis, o futebol é uma atividade de coordenação óculo-podal, né? No tênis a gente tinha relação com as mãos, né? E um número de lesões maiores nos membros superiores, né? O futebol vai ser o contrário. A demanda vai se concentrar mais nos membros inferiores e o número de lesões consequentemente. Mas é uma atividade que a gente precisa coordenar, né? Nossos pés, nossos deslocamentos, os fundamentos com os olhos o tempo inteiro, tá? Então, por isso que se fala, jogador que joga com a cabeça baixa, ele deixa de enxergar grande parte do jogo e do contexto, né, e vai tomar as piores decisões, tá? Então ele tem que perceber sinais relevantes, né? E para isso ele usa de estratégias de busca visual. São o quê? São fixações. Ele tem que perceber cenários em curto espaço de tempo com os olhos, tá? E ele tem que captar sinais relevantes desses cenários. Então ele fixa num cenário quando ele não está olhando para a bola, capta informações do time dele, do adversário, da bola, da região do campo. Ele tem um tempo para tomar decisão se ele está com a bola, esse tempo é ainda mais curto, porque a gente está vendo que o jogo hoje está mais intenso, né? E tudo isso vai gerar uma relação com o gesto motor que ele vai executar, porque depende do objetivo da ação dele, né? A escolha que ele vai fazer, o espaço que ele está gerindo ali e uma pressão de tempo que vai variar se ele está numa situação tranquila com a bola no campo de defesa ou se ele está muito apertado de adversário com a bola numa situação no campo de ataque. Então ele vai escolher o gesto técnico dele em relação a isso, tá? Esse estudo verificou isso, a importância das estratégias de busca visual sobre o tempo de decisão. Se a gente pensar que o tempo de decisão vai condicionar a nossa resposta motora,
Quanto mais eficiente for a nossa estratégia de busca visual, melhor será a nossa tomada de decisão e num curto espaço de tempo. Isso vai nos dar mais tempo para ajeitar o corpo, posicionar, equilibrar, fazer o movimento correto, pensar no gesto. Tá? Tudo isso vai influenciar a nossa resposta motora. E tem antecipar, né? Antecipar. E tem como a gente treinar essa capacidade de busca visual, de fixação do olhar, né? Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Tem como a gente fazer isso de maneira fora do contexto do futebol e dentro do contexto, obviamente. Então, essa alta demanda perceptiva e cognitiva foi também o motivo de estudo aqui desse segundo estudo lá de Viçosa, tá? Que analisou a fadiga mental como um condicionante das capacidades físicas e tática, das respostas física e tática do jogador, tá? Então, como o jogador tem que reconhecer, processar, interpretar muitas informações simultaneamente, ele precisa treinar isso, obviamente, né? Mas isso gera uma grande demanda perceptiva e cognitiva para esse indivíduo, para esse jogador, né? E quanto melhor ele fica nesse processo, mais ele consegue antecipar as ações dos oponentes, né? Principalmente quando ele está sob pressão de tempo e de espaço. Esse estudo verificou que toda essa carga mental ela é maior no final do jogo, obviamente, porque o jogador já vai ter se desgastado mais, inclusive fisicamente, não só de tanta informação que ele tem que processar. E isso vai diminuir a intensidade das distâncias percorridas, ou seja, ele vai começar a andar mais, trotar mais, fugir do jogo, tá? E vai alterar a qualidade das ações táticas e técnicas. Esse estudo verificou isso, foi um estudo piloto, mas ele verificou essas relações e outros estudos têm verificado também essa influência da fadiga mental nas ações motoras do jogo. Então, além da questão demanda física do jogo de futebol, a gente precisa considerar a alta carga perceptiva e cognitiva que o jogo de futebol nos impõe, como um condicionante das nossas respostas táticas e técnicas. Então, onde é que a biomecânica entra nisso aí? Uai, da mesma maneira que um jogador descansado tem condição de responder melhor às situações de jogo, no final do jogo a biomecânica vai ficar comprometida, né? E a gente chance maior de lesão, né? Exatamente. Então, prestar bastante atenção em estratégias, né? Em estratégias que a gente pode adotar para minimizar esse risco, né? Inclusive durante a partida, de hidratação, parará. Mas o principal aqui é entender os limites de cada um. A gente que trabalha de maneira coletiva e individual, entender os limites de cada um. Cada um tem que saber os limites, né? Até quando eu já estou num momento de fadiga, que eu já não estou conseguindo fazer as ações táticas de defesa, de ataque que eu tenho que fazer. Isso pode ser numa pelada qualquer ou no jogo. É nítido quando o cara, opa, peraí, deixa eu ir para o gol agora para me dar uma descansada. Então, algumas estratégias têm que acontecer para ele ter tempo de recuperar um pouquinho. Senão ele vai sempre sacrificar, é aí que eu te falei também na questão do tênis. Ele sempre vai sacrificar a questão do gesto motor, da técnica, da biomecânica, em prol de realizar a tarefa. Começa a executar de qualquer forma, né? Sempre, vai usar de muitas compensações. E aí que aumenta demais a janela de risco, né? Então vamos entrar propriamente dito na biomecânica, tá? Olha só o movimento de chute. Vou rodar o vídeo aqui, ó. Tá vendo? Sim. Tá em câmera lenta, mas dá para ver a aproximação, né?
A coordenação, apoio, ó, com o pé esquerdo do lado balanço, chute, finalização. Olha a amplitude do gesto, cara. Cadeia cruzada, né? Total. Mais uma vez, ó. O olho, né, na bola o tempo inteiro. Braço estendido, né? Braço estendido para contrabalançar. E esse movimento de de extensão do quadril e flexão do quadril, ó. Flexão do quadril, extensão do joelho, levando a perna na bola. Então vamos explorar um pouquinho isso aqui. A biomecânica do chute tem sido a mais estudada no futebol, porque fora os deslocamentos comuns, o cara faz passe, chute e cabeceio, né? Tirando o goleiro. Então tem essas fases aqui. O importante dessas fases é saber que na fase inicial lá predomina mais o movimento no quadril, né? Na fase já do contato com a bola já entra a extensão do joelho, tá? E a finalização ali, né, levando a perna para frente, já é a frenagem do movimento. Então quadril, tornozelo e joelho participam das fases do chute. Os flexores e rotadores do quadril e os extensores do joelho participam desse início da ação excêntrica de recolhimento da perna do chute até a ação concêntrica de chute, né, o balanço para frente até o contato da bola. Imediatamente antes tem pouco torque nas articulações, ou seja, elas precisam estabilizar para gerar um impacto legal com o implemento, que é a bola. E após o contato, esse contato é muito curto, é de 10 milissegundos. Tá? E após o contato e durante a finalização, a ação excêntrica, né, da cadeia posterior para frear o movimento. O arco de movimento ele é longo, né? E o tronco vai estar o tempo inteiro apoiando esse movimento. Como a gente viu no tênis também, né? A unidade tronco, as cadeias cruzadas, tem um papel estabilizador, né, dos movimentos e ao mesmo tempo de fornecer um equilíbrio, um suporte, né, para a perna fazer aquela alavanca. Então a perna de apoio estabiliza a ação, fazendo uma extensão, enquanto a perna do chute, o padrão predominante é de flexão do quadril. Ali é um padrão cruzado de marcha, é um padrão rotacional, obviamente exagerado, porque você tem que realizar o chute. Repartindo de amplitude máxima, né? Tanto de extensão e terminando lá na flexão. Exatamente. Tá? Então, em cima disso, existem várias maneiras, inclusive de filmar o chute dos jogadores, os equipamentos da biomecânica mesmo, laboratorial, de trabalhar isso, mas só vai estar disponível no futebol de alto rendimento, que tem orçamento, que tem tudo isso, né? Nós temos que tentar minimizar os riscos de lesão e aumentar a performance de acordo com a nossa realidade, né? O que se tem muito de teste funcional na biomecânica, não só para o futebol, mas para os outros esportes, no sentido de melhorar o equilíbrio dinâmico, tá? A gente precisa de equilíbrio dinâmico para realizar as ações com bola e sem bola. Nesse sentido, então, isso aí faz parte do processo de reabilitação, a melhora do equilíbrio dinâmico. Exatamente, como base para tudo. A relação do jogador com ele mesmo e com a bola e com os outros, enfim. Então, esse tipo de teste funcional, o Y-Balance Test, ou o CEBT, né, tem o objetivo de medir o equilíbrio dinâmico, sendo que eles conseguiram esse teste em algumas modalidades predizer número de lesões de membros inferiores. Tá? Pro futebol tem alguns estudos mostrando
esse que está relacionado mostra isso, que o score lá, depois de normalizado com o comprimento da perna, abaixo de 90%, tinha um índice de lesão bem maior, de 3 a 4 vezes. E uma assimetria de 4 centímetros no teste de deslocamento anterior e o póstero medial também aumentava muito o risco de lesão. Isso de jogadores amadores e profissionais de futebol. Então já existem estudos que usam testes funcionais para predizer lesão de membro inferior, justamente pela questão da manutenção do equilíbrio dinâmico ser tão fundamental para as ações, né, com bola e sem bola, tá? Então é uma ferramenta, não precisa ter o kit, dá para marcar, né, com esparadrapo. É uma ferramenta de baixo custo e que tem uma boa validade aí para ser utilizada no contexto amador e profissional. Mas eu quero terminar esse nosso papo mostrando que a biomecânica é importantíssima a gente ter conhecimento e trabalhar com ela, mas ela está sob controle do sistema nervoso, né? Inclusive, essa aproximação com o equilíbrio dinâmico da postura e dos movimentos foi inevitável. Quem que está no controle disso tudo? É o sistema nervoso. Então, a gente precisa olhar para o indivíduo, para o esporte que ele pratica, para as questões biomecânicas, mas ter tudo sob um guarda-chuva maior, que é o sistema nervoso, tá? Isso vai guiar a nossa avaliação e o treinamento desse indivíduo. Por quê? Porque tudo que é referente a controle consciente e inconsciente da postura e dos movimentos vai estar relacionado ao sistema nervoso. Então, a integração entre as estruturas corticais e subcorticais, como por exemplo a medula espinhal, o tronco cerebral e o cerebelo, interagindo o tempo inteiro com as estruturas corticais, né, os vários lobos do córtex, mas principalmente o lobo frontal, que é como se fosse o general, o CEO do cérebro, né? Ele coordena várias ações. E em cima disso, a importância de avaliar e treinar o sistema visual, como a gente viu, o sistema vestibular, né? E o sistema motor propriamente dito, né? E proprioceptivo. Sem falar que tudo isso ainda vai sofrer influência do sistema límbico, né? As emoções, que se relacionam... A tensão ali, né, do jogo e tudo mais, final, semifinal, seu adversário, exatamente. E isso tem prioridade, a gente tem visto, né, que isso tem prioridade sobre as respostas e comportamentos fisiológicos. Então, assim, por isso que a gente tem que ter uma visão muito importante e carinhosa da atuação do sistema nervoso nesse processo todo, tá? Então, avaliações do tipo do sistema visual de baixo custo podem nos dar grandes pistas para trabalhar e melhorar alguns sistemas que vão estar relacionados com as ações motoras, as estratégias, por exemplo, de busca dos jogadores, o tempo as informações que ele consegue reter de um cenário quando ele fixa a sua visão, e por aí vai, o cálculo, né? O cálculo da bola, a distância, a trajetória. Isso para um goleiro então é fundamental, mas não só, tá? Então, diversos tipos de avaliação, não só do equilíbrio dinâmico, mas da mobilidade, da força e potência, né? Do sistema visual, do sistema vestibular, devem ser realizadas, tá? Com equipamentos de baixo custo, às vezes não precisa nem de equipamento, e já dão informações muito relevantes, tá? E os meios de treinamento. Hoje em dia também os preparadores físicos estão submetendo os seus atletas a modalidades diferentes, buscando essa variedade de estímulos, justamente porque eles fugiram já um pouquinho desse olhar do tecido, né, da articulação,
do grupo muscular e já entenderam que o sistema nervoso ele gosta dessa variedade de estímulos, ele tem os seus próprios meios para solucionar, oferecer as soluções motoras, e a gente precisa de oferecer aos jogadores uma opção rica de estimulação. É claro que os tornozelos, né, e o membro inferior de maneira geral para o jogador de futebol vai ter uma atenção especial. Então, elementos de ginástica podem ser utilizados em determinada fase de treinamento, por que não? Né? Não só o trabalho na musculação e na força, mas o pilates, o funcional, exercícios para casa, né? Com o uso de acessórios de baixo custo, peso do corpo, enfim. Então, hoje você tem mais possibilidades para oferecer uma riqueza maior de estímulos, né, de treinamento para esses indivíduos, seja na fase de reabilitação, seja na fase de aptidão mesmo, de manutenção da forma e melhora da forma física. Tá? Então é isso, a mensagem que fica é essa, a gente tem que observar sempre o contexto todo, né? Entender da biomecânica do esporte, olhar para o indivíduo que a gente está trabalhando, que é o principal, né? E aliar com os recursos que a gente tem nas mãos ali disponíveis, os conhecimentos, né? Porque existem muitas possibilidades de influenciar o sistema nervoso desse indivíduo, e isso vai refletir na performance e na escolha motora, né? No gesto motor. Então tá tudo relacionado, cara. Eu acho bacana demais. É isso aí. Cara, deu uma visão interessante, né, para o fisioterapeuta, principalmente ali naquela parte das funções, né, do zagueiro andar para trás, né, o lateral velocidade, tem todo esse contexto que isso tem que ser inserido, né, no processo da reabilitação, né, muito rico, mais uma vez, as informações que você trouxe. Obrigado. Porque mesmo que a pessoa não jogue futebol, que eu acredito que, imagina, por exemplo, a maioria das mulheres fisioterapeutas, elas não tiveram experiência com futebol. Sem dúvida. Elas não jogaram futebol, mas elas são aptas e capazes a tratar os indivíduos. E com informações desse nível aí, dessa riqueza de detalhes que você trouxe, né, permite que a gente tenha esse entendimento aí dos conceitos, de toda essa questão que envolve. Cara, realmente extremamente esclarecedor. Te agradecer mais uma vez aí por contribuição ímpar, né? Espero que os alunos estejam aproveitando aí esse somatório aí de informações mais uma vez. Obrigado, foi ótimo. Espero que a gente possa contar com você em outras modalidades. Maravilha. Tamo junto. Para mim é ao mesmo tempo um prazer, também é um aprendizado. Espero que vocês tenham gostado aí, informações relevantes. É óbvio que isso não acaba aqui, cada um pode fazer a sua própria pesquisa e deve, né? Principalmente para conhecer melhor. Mas isso também vem com a prática, vem com a própria demanda da prática. Mas com essas informações aí já dá para trabalhar bem. E as outras, né, que você vai inserir, falando mais das lesões também, eu acho que é esse o caminho. Estou à disposição aí. Bacana. Até a próxima. Grande abraço. Valeu, Pedrão. E aí, tranquilo?